Olá, olá a todos. Hoje é quinta-feira, o dia da nossa live, e vamos falar sobre menopausa. Sobre menopausa. Boa. Gleice, um beijinho. Seja bem-vinda, Ana, Filo. Aqui eu tenho a minha querida. Aqui também tem a Olga, peraí. Tá, ótimo. Deixa eu só dizer um olazinho para vocês. Ondina, querida, um beijinho. Boa tarde, Olga. Luana também, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar de um assunto bem importante para todas nós, e não só para nós, né? Para bariátrica, para não bariátrica, para bariátrico, para marido de bariátrica, para marido das que não são bariátricas, para toda a gente, tá bem? Hoje a Bari Health também aqui tá por aqui, olá. André também, seja bem-vindo. Campos também tá por aqui. Olá, linda. Pronto, aqui temos muitas coisas pra gente conversar, tá bem? E então, hoje, quem tiver dúvida, por favor, coloque as dúvidas, pergunte, diga, porque esse aqui é um espaço bem interessante. Já vou contar pra vocês, depois eu vou até pôr vou pôr ali no Instagram, que na revista Sábado, que saiu hoje, que ela sai na quinta-feira, tem um artigo justamente falando sobre menopausa, tá bem? Eu escrevi um pedacinho, eram várias pessoas. Luísa também, seja bem-vinda. Rolando tá por aqui, ótimo, Rolando. Acho que até o Rolando tinha me escrito uma mensagem hoje. Rolando, hoje foi um dia assim daqueles malucos que eu não consegui ver. Se tiver mensagem aí, eu já vejo e depois te respondo, tá bem? A Paula tá aqui, a Sandra também. Então, hoje nós vamos falar sobre menopausa, tá bem? Menopausa não é um assunto só de mulheres. Esse é engraçado, né? Porque os companheiros que acompanham as mulheres nessas idades acabam também passando por esse problema todo, digamos assim. A gente não pode ver como um problema, a gente tem que ver como uma solução, como uma mudança de ciclo, que na realidade é o que é. A menopausa é efetivamente uma mudança de ciclo de vida, né? Só que a menopausa, assim, traz uma palavra muito pesada, muito grande, muito austera, muito, vamos lá, negativa, que as pessoas têm, assim, certo receio. E a ideia não é essa, ok? A ideia não é vos passar esse tipo de situação, muito pelo contrário. Eu até quero mandar aqui, tem um artigo que está na íntegra, eu vou ver se eu consigo pelo menos o linkzinho, deixa eu ver aqui e já vou mandar, peraí, que se chamam Algumas Descobertas para Superar a Menopausa. O artigo todo, deixa eu mandar isso aqui que depois dá pra gente colocar aqui, só um segundo, e também deixa eu encaminhar isso aqui que é interessante, que a gente vai conversar um pouquinho, tá bem? Depois a gente... Olga tá comentando assim que ela tá bariátrica e está dentro desse processo, né? E então tá fatal. Pronto, então vamos a isso mesmo, vamos conversar um pouco sobre isso. A Vena também, seja bem-vinda. Olha, quem tá entrando aqui de primeira vez, nas quintas-feiras nós fazemos um live, todas as quintas-feiras. Não, todas as quintas-feiras não, cada 15 dias, nas quintas-feiras às 7.
Quem não consegue ver, depois consegue ver, fica gravado. Fica no Spotify, se chama Nutrição com Isa, fica no YouTube, fica aí para vocês verem e desfrutarem, porque às vezes a gente tem mais chance de ver em outros momentos. Então, a primeira coisa, esse barulho aqui é da minha cachorra, tá? Que ela anda subindo e descendo a escada, então faz esses barulhinhos. Então, vamos lá. O que é importante a gente entender? Carla, seja bem-vinda também. Quando a gente fala da menopausa, a menopausa é uma situação onde nós mudamos um ciclo de vida, efetivamente, e a grande mudança é porque há uma alteração hormonal, que é bem importante, de um hormônio, de uma hormona, no Brasil a gente chama hormônio, então de uma hormona que é o FSH, ou seja, o estradiol, ele passa a ter um valor muito baixo, ok? Esse hormônio é produzido pelos ovários, e é o hormônio folículo estimulante, que vai acabar regulando o que é a própria quantidade do estradiol, que é o hormônio feminino que a gente tem. Então, o que acontece? O grande detalhe que as pessoas não pensam muitas vezes é que hoje a expectativa de vida aumentou. Então, nós vamos mais ou menos viver, hoje a média está mais ou menos a expectativa de vida subiu para os 82 anos, para as mulheres. Então, o que acontece? Que nós vamos acabar passando metade da nossa vida como menopáusica, ou como as mulheres já sofrendo da menopausa. E esse é o grande detalhe que existe aqui. Porque não é simplesmente, menopausa e não sei o que e tal. Não, o detalhe é que nós vamos passar por muito tempo menopáusica. Ou seja, metade da nossa vida, a metade era a vida infantil, juvenil e então a vida adulta da mulher. Só que nós continuamos adulta e num momento agora muito bom e cada vez mais esticado, não é? Porque as mulheres estão cada vez vivendo mais tempo, mas numa fase adulta que a gente consegue vamos lá, depois dos 22, 25 anos, até o que nos der. Mas dentro desse período de tempo, entre ser adulta e depois dos 20 e poucos anos, com certa autonomia, aos 40, mais ou menos 45, 50 anos entramos em menopausa, 55 quando muito, e depois o resto do tempo já entramos dentro deste ciclo. Então aqui é importante a gente ter uma noção bem clara do que a gente pode fazer e do que a gente deve fazer e como alterar isso. A Olga está comentando que ela fez a bariátrica, teve 105, baixou em 64, os 2 primeiros anos foram perfeitos, mas agora ela subiu como 10 quilos e está sendo incapaz, ou seja, com dificuldade para baixar. Se é isso, Olga, acho que é isso que eu entendi. Dá para baixar sim, o importante é manter-te num peso que tu te sintas cômoda. E se precisar baixar esses 10 quilos, dá para baixar perfeitamente. Aqui um joguinho que tem que fazer, que trabalhar às vezes um pouquinho mais, mas depois dá para se manter mesmo nesse peso, sem estresse. Então, o que acontece? Quando as mulheres entram na menopausa, deixam de produzir então vem abaixo esses hormônios, o que acontece é que há aumento das probabilidades de ter mais problemas. A parte que nos protegia e nos diferenciava dos homens enquanto as doenças, vamos dizer assim, os homens têm mais probabilidade de ter doenças cardiovasculares antes das mulheres. Então, as mulheres têm uma longevidade um pouco maior, porque os eventos cardiovasculares são menores nas mulheres, a conta de ter uma proteção por causa dos hormônios femininos. Ao entrar em menopausa, nós perdemos essa proteção, com o qual é quase que obrigatório cuidar-se um pouco mais. E quais são as coisas que aqui nos afligem? As doenças cardiovasculares. Outra situação importantíssima e é a mais grave de todas é a obesidade e o diabetes. Então, com essas 3 coisinhas a gente chama de síndrome metabólico. E aí é o grande vilão do assunto e é onde as coisas, como se diz na minha terra, onde a porca torce o rabo. É onde há os problemas. Então, o que a gente tinha que fazer?
alterar um pouco a nossa alimentação para tentar alargar o máximo de tempo possível para a chegada dessa menopausa e que essa menopausa nos agarre ou nos pegue com uma condição fisiológica melhor. E isso seria o ideal, não é? Portanto, por isso que muitas vezes a gente diz assim, as pessoas é muito jovem para fazer cirurgia bariátrica. Quem precisa fazer cirurgia bariátrica, convém fazer logo, não ficar esperando muito tempo. Mesmo quando há indicação, ok? Então, não é mal o fato da cirurgia. Portanto, agora trazendo outra vez aqui a conversa para menopausa como está. Fátima, seja bem-vinda, que eu não te disse olá. Então, aqui é bem importante a gente ter, Ana também, aqui é importante a gente ter uma seguinte análise assim fisiológica. Vamos pensar aqui um pouquinho, pronto, tentar entender aqui que se a mulher fuma, aumentam absolutamente todos os riscos. É usual que a mulher tenha menopausa 40 anos depois da menarca. Menarca é a primeira menstruação das meninas. Então, se as meninas estão menstruando aos 12 anos, ao redor dos 52 anos, estariam entrando no processo da menopausa. O que a gente chama do processo anterior? É pré-menopausa ou perimenopausa. E depois a menopausa franca, quando já todas as hormonas já estão em níveis bastante mais baixos, então é considerado uma menopausa franca. Com as meninas, hoje em dia, com sobrepeso infantil, que é grave, as meninas têm maior volume corporal, volume de gordura corporal com 9, 10 anos e começam a menstruar nessa idade, isso implica que aos 49, mais jovem ainda, vão ter os eventos da menopausa. O que não é vantajoso. Então, a gente deveria tentar esticar um pouco mais. Quais são os problemas da menopausa? Isso que está comentando aqui a Fátima. A insônia, o mau humor, a alteração desse sistema hormonal e que altera o nosso humor, a nossa disponibilidade, o fato de ter frio e de ter calor, a sudorese noturna, pronto, o mau humor que é bastante instaurado aqui, a falta de paciência, o cansaço, dores articulares, dores mesmo, dores de dores articulares é realmente acontece por causa da menopausa, porque isso aqui, esses hormônios aqui, eles eram produzidos efetivamente no ovário. O ovário deixa de ter a sua função. E o que é a menopausa? Quando a gente nasce, as meninas quando nascem já têm dentro do seu ovário a quantidade de óvulos que vão ter durante toda a sua vida. Simplesmente quando entrar numa idade da puberdade, que se há um desenvolvimento das características sexuais secundárias, que a gente chama, então a menina ficou mocinha e tal, ela vai começar, cada menstruação é um óvulo. E existem milhões de óvulozinhos dentro do ovário que já estão pré-definidos, praticamente. Por isso que uma mulher é de risco ter uma gestação muito perto do período menopáusico, porque esses óvulos são velhos. E então podem chegar a ter uma concepção e ter uma criança com um problema, com síndrome de Down e outras síndromes e doenças. Por quê? Porque esse óvulo já está demasiado envelhecido e tem o seu conteúdo da parte genética lá dentro, e então isso é o que complica, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que as crianças, quanto mais precoce venha o período, ou seja, comece a menstruar, mais precoce será a menopausa e vai ter mais tempo de vida menopáusica. E essa ideia é que a gente tem que pensar. Aqui a Sandra está a comentar que ela teve menstruação aos 16, entrou na perimenopausa aos 45, está com 52, normal, tem dores e calores, exatamente.
que acontece e o que faz com... Por exemplo, no caso aqui da Sandra que está a comentar, ela deveria só começar a entrar na menopausa aos 56. Qual foi o fator que muitas vezes fez isso antecipar-se? O sobrepeso. A gordura corporal aumenta muito essa necessidade de produção hormonal dos hormônios femininos. Então, aqui, pronto, essas situações acontecem. Por isso que é importante tentar aqui, depois de certo período de vida, não subir muito de peso. Quem subiu, quem é bariátrico e tal, pronto, já resolvemos essa situação, mas então não voltar a subir de peso, ok? Para quê? Para que então nós tenhamos uma qualidade de vida melhorada. Por quê? Porque quem é bariátrico, como no caso da Sandra que comenta, já tinham alguns anos que tinham sobrepeso, com sobrecarga a nível ósseo, das articulações e a nível muscular. Então, o que acontece? Eu tenho uma sobrecarga, inclusive a nível de articulações. Quando eu tive um sobrepeso, eu tenho um desgaste maior, tanto entre as vértebras, quanto nas articulações da coxa, entre a coxa femoral, nas articulações dos joelhos, nos pés. Então, tudo isso leva a um declínio dessa qualidade da minha articulação. Por quê? Porque eu já tive sobrecarga, né? Então, aqui, efetivamente, temos que aqui cuidar. A Fátima está comentando que, infelizmente, subiu um pouco de peso. E está um pouco desesperada. Fátima, vai lá para a consulta que a gente te orienta e vamos voltar para trás e vamos aqui restabelecer um pouco. Mas há algumas coisas que são bem importantes para a gente melhorar do ponto de vista da nossa alimentação mesmo. E mesmo com as vitaminas. Por isso tem que suplementar. Efetivamente, aqui é importante. Eu acho que é da pré-menopausa que queres comentar, a Ana. A pré-menopausa, ela começa a ter essas situações assim, do mau humor, a falta, a parte hormonal. Depois, a menopausa, ela nos altera toda a produção hormonal, portanto, ela causa ressequidade, não só na vagina e na boca, nos olhos, mas causa ressequidade na pele mesmo. Os olhos começam a lacrimejar e ficam secos, que é parte desse processo. Há uma diminuição da lubrificação natural da pessoa. Por isso que é importante tomar água. A água é um veículo que vai se mantendo essa viscosidade nas nossas substâncias, nos nossos fluidos corporais. Porque a menopausa por si só, por uma questão hormonal, faz isso. Então, se a pessoa ainda toma pouquíssima água, há uma ressequidade muito pior. Uma das coisas que irritam muito é a parte dos olhos. Por quê? Porque os olhos ficam secos, tem que usar constantemente hidratantes, que são colírios hidratantes nesse período da vida da mulher. As mãos ficam muito mais secas, a pele fica muito mais seca. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que hidratar de dentro para fora, efetivamente, e começar aqui a melhorar essa situação. Depois, o que acontece? Pronto, essa parte, vamos dizer, de humor altera muito. Nós ficamos muito sensibilizadas, então fica mais sensível, fica mais chorona, mais delicada com determinadas coisas, mas é simplesmente porque há uma alteração aqui hormonal importante e que a gente precisa efetivamente cuidar. Então, qual outro fator aqui que é um pouco desencadeador disso? Insônias. A insônia não é só ter dificuldade de dormir, mas como acordar muitas vezes e ter dificuldade de conciliar o sono. Também é um processo que acontece, que é bastante normal, ok? O que acontece? Às vezes a gente tá preocupado, então dorme mal, que é uma bobagem ficar preocupado, né? Só que é muito fácil dizer. Mas se a gente fica pensando em coisas, isso nos distrai e realmente altera um pouco a nossa, vamos dizer, a nossa percepção e a nossa capacidade do sono. Então, o que é bem importante fazer? Tudo que eu trabalhe, alargamento da musculatura, como os alongamentos, com o yoga, pilates, qualquer tipo de exercício que eu faça, ginástica natural, tudo isso é fantástico, porque eu mantenho uma lubrificação dentro dessa articulação, porque há exercício.
A pior coisa para o corpo humano é não fazer exercício, porque então ele seca, ele diminui. O fato de você ter o impacto faz com que mantenha as articulações produzindo a sua própria viscosidade e mantendo elas ativas. Então é importantíssimo manter um tipo de exercício, ok? Então aqui realmente é fundamental. Dora, seja bem-vinda, a Sofia também. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, é muito normal quando a gente tem vitaminas especificamente, B6 baixa e a B12 baixa, ambas coisas que são muito naturais e normais, não só em bariátrico como na população em geral, porque tem essas duas vitaminas bastante baixas. Isso causa uma disfunção endotelial, ou seja, as nossas artérias, as nossas veias, o endotélio que envolve as artérias e as veias tem disfunção. E aí é onde aumentam os problemas cardiovasculares decorrentes do passar do tempo e do próprio envelhecimento do tecido. Se essas vitaminas que fazem parte desse endotélio estão diminuídas naturalmente na alimentação, por quê? Porque as pessoas comem poucos alimentos com vitaminas e comem muitos plásticos, muita comida ruim e muita comida processada. E isso não tem vitaminas mesmo que seja colocado lá dentro algum tipo de vitamina, a biodisponibilidade, ou seja, a absorção é muito baixa. E isso faz com que a gente tenha esses níveis baixos. Ao ter esses níveis baixos e perdermos a proteção das hormonas, o que acontece? A primeira coisa que acontece, nós aumentamos a probabilidade de ter eventos cardiovasculares, não só infarto, mas ter também derrames. Por isso que as mulheres passam a ter derrames a partir de certa idade, que isso acontecia mais frequentemente com os homens, não com as mulheres, ok? Então, por exemplo, o que a gente precisava para isso? Já, leguminosas. Quem já está na fase 4 da dieta, que já passou adiante, começar a comer as leguminosas. Feijão, grão, lentilha, ervilha, todas essas coisinhas são ricas em B6, são ricas também em B12 e tem aquilo que a gente chama das isoflavonas, que vão ser alguns miméticos que vão ajudar a que o corpo utilize essas isoflavonas das leguminosas. Não tem que ser de soja, as leguminosas têm e vão usar isso em benefício de melhorar a própria condição, de fazer com que essas hormonas aqui funcionem melhor, ok? Depois, o que acontece nessas idades com a questão da menopausa também? Aumenta essa parte, vamos dizer aqui, diminui a nossa proteção e aumenta as probabilidades da gente ter outros tipos de doenças, né? Como crescimentos indevidos de células, que são os cancros e todas essas coisas que tem por aqui, por haver. Érica, seja bem-vinda e Lostin também. Ana também, seja bem-vinda aqui. Pronto, então, quem vocês quiserem que esteja interessado em menopausa, passa aí para os colegas, para as amigas, para entrarem aqui, porque realmente nós temos muitas coisas interessantes para falar. Então, veja bem, aqui algumas coisas que eu até coloquei aqui de detalhe para vocês, que é outra coisa que nos afeta muito, é a questão da memória. A memória também vem sendo afetada nesse período. Então, o que a gente tem que fazer? E por que isso aqui acontece? Porque toda a memória e a função cognitiva também está associada com essa situação, não só desses alimentos, que a gente acaba tendo uma alimentação muito baixa, e porque a gente precisa melhorar a qualidade de alguns, vamos dizer, alguns alimentos como tal, que são ricos nessas isoflavonas. Existe uma outra substância que a gente chama genisteína, que também vem de todas as leguminosas, do grão, do feijão, da lentilha, da ervilha, das favas, e ela ajuda imenso essa parte da memória.
e tem que consumir. Então, o que acontece? Eu como feijão, eu como grão, eu como lentilha e como ervilha. Quando? Uma vez no mês. Tem que ter isso de frequência na alimentação. Qual que é o detalhe? Que as pessoas pensam em grão, então pensam bacalhau com grão. Pronto. Mas o grão dá para fazer um monte de coisa, dá para comer como hummus. E usar, em vez de usar manteiga normal num pãozinho, numa torradinha, eu posso usar o hummus. Posso usar para fazer uns barquinhos com aquelas folhinhas de dentro da alface e fazer snackzinhos. Posso usar o grão, posso usar a lentilha e as ervilhas. As ervilhas ficam maravilhosas com os ovinhos escalfados, que aí tem o licopeno, aquilo é fabuloso e deveriam comer com mais frequência. Mas comemos muito pouco disso. Mas, por exemplo, fazer um creme de ervilhas, uma sopa de ervilhas, que as pessoas aqui estão acostumadas a sempre fazer a mesma sopa, com a mesma base. Não, mudem isso. Isso é tão fácil. Por isso que hoje eu vim até de verde, para lembrar aqui das ervilhas, dessas coisas verdes que fazem falta aqui, ok? Então, isso aqui é rico em 2 elementos específicos, que são as isoflavonas de todos os grãos que tem, e a ginesteína, que também tem nesses grãos. E isso nos favorece a questão da memória, na nossa parte cognitiva, digamos assim. E é uma maravilha se a gente aumenta esse consumo. Então, tem que tirar da ideia que feijão, grão, lentilha, ervilha tem que ser só feito cozido do jeito que a gente está acostumado. A gente pode fazer hambúrguerzinho de grão e ter de vez em quando para variar. Uma vez que façam mais e congela, fica feitinho e congeladinho, é só de vez em quando tirar. Dá para fazer para um lanche, dá para fazer para um jantarzinho à noite, dá para fazer para um almocinho e até levar para o trabalho e fica uma delícia. Fica mesmo bom. Então, e não precisa ser vegetariano para isso, muito pelo contrário, não precisa ser vegetariano de forma alguma. Quem é vegetariano, fantástico, sempre vai comer um pouquinho mais desse tipo de alimento. Mas quem não é, não tem de ser. Aqui simplesmente é juntar nisso na comida. E pode ser com caril, pode ser com o que quiser. Tem 1000 formas. Hoje em dia, inclusive, já vendem cozidinho, de uma marca bem conhecida, que tá ótimo. E tem chili, tem o feijãozinho com um pouquinho de carne, tem as lentilhas, tem as ervilhas que eu provei porque eu tenho um dos nossos pacientes, trabalha nessa empresa e até me levou para provar. E realmente tá ótimo. E são dosezinhas pequenas, é da Compal, ok? É dose pequenininha que já vem pronto, então facilita a vida para quem quiser levar as coisas assim pronta e ser mais fácil. Mas já é uma oportunidade de consumir, já é ótimo. Depois, a gente tem que entender que, eu já vou falar dos processados, mas agora vamos falar dessas coisinhas boas aqui, que isso aqui é muito fácil, muito prático de usar. Os que não podem fazer leguminosas ainda vão esperar na sua fase 4 da dieta, que aí sim vão fazer sem nenhum detalhe. Quem ainda não chegou lá, vai esperar. Pronto, deixa eu ver quem mais tá. Quem quiser comentar, diga coisas aqui. Eu não posso abrir, não consigo abrir, mas para as pessoas falarem. Mas se mandam perguntinhas e fizerem as perguntinhas, eu leio, a gente resolve e responde junto, tá bem? Depois tem outra coisa aqui que é muito, muito importante. Vitamina D. Já vamos falar de outros alimentos, mas vitamina D. A vitamina D está relacionada com síndrome metabólico. Quem tem vitamina D baixa, normalmente tem uma metabolização das gorduras ruim, pior, ok? Então, vitamina D baixa, síndrome metabólica mais alta, ou seja, obesidade, hipertensão, e os triglicéridos, a colesterol alto, obesidade como tal. Então, aqui eu associo muito, não é que eu associo, há estudos que determinam essa situação. Então, temos que vigiar a nossa vitamina D. Se tá baixa, tem que tomar vitamina D. Às vezes, chegam pacientes com 10, com o valor de 10, o valor laboratorial de 10. É muito baixo, Tem de fazer vitamina D. E de preferência tem que se manter para cima de 30, para cima de 50. Eu faço vitamina D, a minha já estava em 50 e poucos, paro de fazer durante o período de verão ou quando está alta, deixo de fazer e depois volto a fazer. Então agora nesse período eu e meu marido estamos a fazer, fazemos todos os dias. Então, quando a gente tem essa situação, a vitamina D baixa, aumenta a obesidade, diminui a massa muscular por si só,
E o que eu tenho? Eu tenho uma fragilidade, então, maior muscular e, por ende, vou ter esses problemas endoteliais, ou seja, das veias das artérias ficarem mais piores, em piores condições, que aí é quando se infiltra a gordura, o colesterol no meio da artéria e vai ficando grossinho e vai espessando a parede e depois vou tendo dificuldade, que é aí quando eu tenho esses eventos, esses problemas cardiovasculares, ok? Que é tanto o AVC como problemas cardíacos, menos de infarto e etc, etc. Então, aqui tem outra coisa importante. Aqueles fogachos que a gente chama, que é esses calorões, essas sensações desagradáveis de calor, essa é um sintoma também, Ana. A Ana tinha me perguntado, os calores não é só os calores noturnos, às vezes você está muito bem e de repente vem uma onda de calor, um flash de rubor, então pode ficar com o rosto mesmo avermelhado e esse é um dos sinais mais característicos da perimenopausa ou que estamos entrando nesse processo, ok? E o que está relacionado com isso? Efetivamente, que é a diminuição do estrogênio, que é dos hormônios como tal, também a diminuição da serotonina, que por isso também nos impacta a nível de memória, a nível de humor, tudo isso tem esse impacto aqui. E aumenta o cortisol, e aí aumenta o estresse. O estresse em si só é um elemento, assim, é lenha para fogueira. Então, se eu estou muito estressada e eu estou nesse período já pré-menopáusico ou menopáusico, o estresse ao ter mais cortisol piora tudo. Então, a gente não pode se irritar mais da conta. Como é que não se irrita mais da conta? Epa, tem coisas que tem que deixar de se preocupar. E se preocupar só com o que é preocupante. O resto, deixa passar. Aí é muito fácil dizer. É fácil dizer e é fácil fazer quando se toma essa decisão. O difícil é quando a gente não toma essa decisão e tá responsável, se sentindo responsável por coisas que não são suas. Pegue só o seu, não agarre dos vizinhos, ou dos outros, ou dos trabalhos, etc. O que é seu, mas o que não é, deixa passar, tem que sair de lado. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Pronto, então isso aqui é bem importante a gente ter essa noção. Depois, outra coisa importante, por que então, passando a menopausa, a gordurinha vem tudo pra cá, tudo em volta do umbigo? É natural. Isso a gente chama de redistribuição centrípeta da gordura. A gordura sai dos extremos do corpo e vem para o centro do corpo. Isso é natural, tem a ver com a idade, tem a ver com essa naturalidade da alteração hormonal, ok? Pode ser diferente? Pode. Como é que a gente faz para não depositar gordura no abdômen? Usando o abdômen. Usar o abdômen é ir no ginásio, fazer abdominais. Não vou no ginásio, faço abdominais. Hoje tem abdominais de parede, abdominais de chão, abdominais em casa, exercícios em casa, correr um pouquinho, fazer exercício, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa que estimule essa zona, dança do ventre, zumba, qualquer coisa que estimule a zona abdominal. A zona abdominal, se está estimulada e com atividade de aquecimento nesta área por encolhimento e esticar dos músculos dessa zona, não deposita gordura porque está sendo uma zona de atividade. E aí então é muito mais fácil controlar esse aspecto. Portanto, tem de fazer atividade física. Quando as pessoas se conscientizarem da necessidade que a atividade física ou o que é atividade física para o corpo, as pessoas vão ser mais felizes. O problema é que toda a gente não faz exercício porque tem muito estresse, muito trabalho. Quanto mais estresse, mais trabalho tem, menos atividade faz. E quanto menos atividade faz, mais estresse tem. Então aqui tem que se romper esse ciclo. E o ciclo é por preguiça. As pessoas não gostam de ir. Não é que eu não consigo ir, é que eu não quero ir, é diferente. Então, eu sempre digo, por ir para o ginásio não tem que querer, tem de ir. Ah, eu não tenho vontade. Não tem que ter vontade, tem que ir. Então, quando vai, as coisas acabam funcionando, ok? E isso altera o padrão do sono, porque altera essa absorção dessa serotonina que é produzida lá no intestino, de acordo com o que a gente vem comendo, e vai alterar toda essa função. Então, vamos lá. Se eu tenho memória ruim, ou tô com
com essa parte cognitiva mais incomodada ou não consigo me concentrar. Eu tenho que consumir alimentos que são precursores da serotonina, que vai estar diminuída por causa da própria menopausa. E o que eu tenho que comer? O que é rico em triptofano, que é o precursor da serotonina? Banana, ovo, amendoim, o próprio frango, ok? Dentro das carnes, peixe, muito bem. Mas se eu consumo pelo menos isso, então, posso usar uma manteiguinha de amendoim? Posso. Posso comer um amendoinzinho? Posso. O que eu vou fugir? De um amendoim doce. Mas eu posso comer o amendoim. Não passa nada. E posso fazer snackzinhos com amendoim. Ah, mas eu não gosto. Pronto, não gosto. Então faz de outro jeito, né? Consumir a banana. A banana é maravilhosa, é uma fonte de triptofano. O ovo também. E o frango também. Então, se eu consigo ir aumentando essas quantidades, já melhora muito, muito a minha qualidade, ok? Simplesmente pensando nesse aspecto. Aí, o que mais que eu tenho que trazer aqui para de costume? Olha, hoje foi engraçado, eu tive uma consulta e era uma paciente que ela tinha feito essas dietas pré-estabelecidas que tem os pacotinhos e você só come aquilo. Ela ficou mais de um ano sem comer, ela perdeu peso, sim senhora, perde peso, mas ficou mais de um ano sem comer fruta, nenhuma fruta. Por quê? Porque não era permitido comer nada que não fosse dos pacotinhos. Eu acho que nem astronauta eu ia ser, sinceramente, para comer pacotinhos ou coisas assim. Não suportaria. Mas isso foi muito interessante. Por quê? Porque ela ficou um ano sem comer fruta. Então, a biodisponibilidade das vitaminas e dos minerais é baixíssima. E sem fruta, você não consegue ter o processo de antioxidação. E quando eu compro tudo de pacotes, que entramos aqui nos processados, podem ser alimentos bons. Não estou dizendo que o alimento era de má qualidade. Não, o alimento é bom. Mas ao ser processado, ele vem dentro de um pacote. Ao estar dentro de um pacote, eu aumento aquilo que a gente chama dos xenobióticos. Ao aumentar os xenobióticos, eu vou diminuir a parte... Eu vou aumentar a parte oxidativa. Então, eu vou ter que ter mais antioxidantes. Se eu não tenho a fruta para antioxidar no fígado, o fígado vai ficar gordo. Então, o que acontece? A pessoa para de fazer essas comidinhas e sobe de peso. O fígado já está gordo. E aí tem um segundo processo para a gente trabalhar, né? Então, das verduras e das frutas, o que a gente precisa ter? Ai, peraí, deixa eu dizer olá aqui. Oi, Tony, querido. Tony é um amigo queridíssimo que está aqui nos acompanhando. Um beijo enorme, um beijo para ti, Tony. Tem a Paula, eu nem dei oi aqui mais para ninguém. A Cláudia também está por aqui. Cláudia, nós nos vimos aí faz pouquinho. Então, olha só, o que é importante aqui? Peraí. A Sandra também. Sandra, um beijo para ti. Um beijo. Tá, o que é importante para a gente ter aqui? Dos antioxidantes, o que eu preciso ter? Fruta e vegetal, sem dúvida nenhuma. Das frutas, vamos lá. Das frutas eu preciso ter tudo um pouquinho, ok? Aqui vale qualquer tipo de fruta. Não tem que ser só frutos vermelhos. Frutos vermelhos são ótimos, mas não tem que estar sesgada a frutos vermelhos. Agora tem que comer romã. Romã tem ácido elágico. Ele é fantástico. Ele ajuda a diminuir o crescimento tumoral. Ele é um antioxidante também maravilhoso. E como é que a gente faz? As pessoas não comem como é que a gente chama esse? Acabo de dizer. Acabam comendo pouco a granate. Me foi embora o nome agora. Acabam comendo pouco, romã, perdoa. Acabam comendo pouco porque é difícil. Hoje também eu falei com uma paciente e ela dizia assim, é difícil comer, doutora, eu não gosto porque aquilo é difícil. Então, como é que a gente faz? Corta pela metade e espreme. Espreme para não ter que comer os pedacinhos. Espreme e faz sumo. Basta um shot. Um shotzinho por dia, aquilo é maravilhoso. É maravilhoso, não precisa ser mais. Mas tem que consumir. Então, corta ele direitinho, que sai o gomo inteiro e põe na salada. Pronto, põe todinho na salada e já está e come junto com a comida, não passa nada. Então, há muitas formas de se fazer, mas a gente dificulta, às vezes, o uso. E de uma fruta que é uma fruta rústica, bastante rústica,
primitiva, inclusive, ou seja, é uma fruta que existe há muitos, muitos anos, mas as pessoas usam pouco. Na Turquia, no Oriente, é feito sempre em forma de sumo. Isso está para vender nos lugares em forma de sumo. Aquilo é maravilhoso, simplesmente basta prensá-lo. E aquilo é fantástico. Aí, então as pessoas dizem assim, mas aquilo espirra e não sei o que, e suja tudo. Não, quando você for fazer, põe um paninho por cima. Se suja, suja o paninho, depois lava o paninho, já está. Então, o que eu preciso? De frutas desse tipo, eu preciso de chá verde, ok? Eu preciso do chocolate. O chocolate não é mal de todo. O problema é chocolate com leite, etc. Mas vai um chocolatinho escuro de vez em quando, 2 quadrinhos, tá? Uma maravilha. Como função antioxidante, tá? Vale lembrar aqui a cúrcuma, as oleaginosas como tal. A cúrcuma tem imensas funções. Uma delas é a função anti-inflamatória, tá? Mas ela também tem função antioxidante que é importantíssimo que se faça. As pimentas, tudo que seja laranjado, que tem os carotenoides, aí a gente fala da abóbora que começa agora. Agora tem a abóbora, as cenouras, a papaya, a própria manga, que entra dentro aqui do que estamos a falar das frutas, dos vegetais aqui. Eu preciso ter brócolis, eu preciso ter couve. Então, couves aqui vale todos os tipos. Essa semana chegou na cestinha, hoje eu já comi na hora do almoço, comi couve, cortadinha, salteadinha, com cenourinha. Tava maravilhosa, tava ótima. E vamos dizer, se faz sopa, agora põe aquilo dentro da sopa, qual que é o problema? Tá cozidinho, tá ótimo. Então, vale às vezes a gente fazer coisas simples, mas aumentar um pouquinho o consumo desse tipo de alimento e aqui já melhora imenso. Então, com isso a gente já vai dando aqui voltas a toda essa situação. Depois as pessoas sempre falam assim, acho que vocês sabem o que é o funcho. O funcho tem um bulbo que se faz salada, se come cru e aqui se come muito pouco. Na Itália que se come bastante mais. Então o funcho ele melhora toda coceira, essa ressequidade, melhora a depressão, melhora a ansiedade, melhora às vezes algum tipo de prurido a nível vaginal mesmo, pela ressequidade que acontece, ou por estar muito seca essa parte, por falta dos fluidos efetivamente do que a gente tinha falado, e da própria função sexual que fica dificultada, muitas vezes na menopausa. O funcho é uma das coisas que deveria fazer com frequência. Então, põe na salada, faz cozidinho, faz refogado. Sabor, pronto, tem um sabor mais característico, um sabor mais anisado, né? Que é o funcho, a sementinha, o anis vem do funcho. Então, mas é outro alimento que era muito fácil consumir e que as pessoas comem muito pouco, ok? Pronto, depois existem aqui algumas coisas aqui que são imprescindíveis ter, que é os ômegas, então um olhinho de peixe, né? Um ômega que a gente pode comprar e usar. E aí tem duas coisas importantes. Quando a gente aumenta, há uns estudos que dizem que quanto mais se aumenta o consumo de pães, hidratos de carbono em quantidade, massas, as batatas em si, ou seja, se eu tenho uma alimentação, o arroz em excesso, quando eu aumento muito essa quantidade e essa passa a ser a minha base da minha alimentação, eu puxo para frente a menopausa, ok? Os estudos dizem que quanto mais alimentos eu tenho desse tipo, eu adianto 1 ano e meio a data da menopausa, eu consigo adiantá-la, porque eu altero esses disruptores hormonais aqui e se acelera o processo da menopausa, ok? Quanto o consumo de peixes é maior e do óleo do peixe, então peixes gordos com maior consumo, eu atraso, os estudos dizem 3 anos e 3 meses de atraso no início da menopausa, ok? E quanto eu mais aumento legumes frescos, eu aumento também em 1 ano, ou seja, eu atraso em 1 ano o início da menopausa, quando eu tenho mais vegetais e frescos. Então, quantas mais porções eu fizer, durante efetivamente comer com mais frequência, eu consigo atrasar o início da menopausa,
ok? Portanto, o média são os 40 anos depois da menarca, mas tendo esses adicionais. Então, se a gente fizer isso, quem tem muito sintoma da menopausa, uma coisa que é muito interessante fazer é o óleo de prímula, que é a borragem. Então, o óleo de prímula a gente mais ou menos indica como suplementação fazer 2 vezes por dia, mais ou menos 500 miligramas, que é o Primrose, os óleos de prímula que tem por aí, ajuda a diminuir esses fatores. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa por aqui. Pronto. Se alguém quiser... Ok. Se alguém quiser escrever alguma coisa aqui, também esteja à vontade. Gui, um beijinho. Aqui tem o Dr. Eduardo, que é o melhor cirurgião plástico do Brasil no que é a cirurgia do nariz, a rinoplastia. É o melhor cirurgião do Brasil. Ele é realmente fantástico. Então, veja bem, quando a gente aumenta também alimentos que são ricos, a gente chama em beta-criptoxantina. Isso aqui das xantinas são substâncias que estão em alimentos de cores mais que tudo laranjadas. Então, quando eu tenho um consumo alto das papaias, da tangerina, da laranja, do pêssego, do mamão, desses alimentos, dessas frutas mais amarelas e mais laranjadas, há também um outro estudo que atrasa o início da menopausa em 1 ano e 3 meses. Então, Andréia, seja bem-vinda. O que vale aqui a gente fazer? Aumentar o consumo desses alimentos mesmo, e principalmente nas nossas filhas jovens, nos nossos jovens, nas nossas jovens. Quando a gente faz isso, a gente consegue melhorar o panorama da vida delas. Por quê? Porque agora, entrando na menopausa, a ideia é viver 40 anos bem e não 40 anos com dores. Lógico que a vida é um ciclo, é uma curva de Gauss, depois a gente tem esse descenso. O que tem que fazer com o descenso? Esticar o descenso para que a descida seja o menos íngreme possível. E quanto melhor a gente chega nesse processo, melhor a gente vai estar no final. Ah, mas por que não contaram isso antes? Pois, podemos dizer isso. Então vamos contar as nossas filhas, vamos contar aquelas que nos seguem, vamos contar a gente jovem que não espere para chegar na menopausa, para então, de acordo com os sinais e sintomas que tem, começarem a se cuidar. Então, ótimo, quem precisa fazer cirurgia bariátrica, não espere, faça. Quem tem que emagrecer, não espere, faça. Quem simplesmente quer comer melhor, não espere, comece a comer e comece a fazer exercício. Olha, semana passada eu fiquei tão orgulhosa, eu tenho uma paciente minha que ela é maratonista. É uma linda. Pois ganhou aí outras, eu sempre vou seguindo ela por aí, ganhou outro primeiro lugar numa outra maratona, não me lembro exatamente onde é que era a maratona, porque eu vou seguindo e ela fez várias ultimamente, mas ela teve que fazer a cirurgia para ser maratonista, né? Porque antes tinha dificuldade com isso, e tá fantástica, uma mulher incrível, jamais dirás a ela que foi bariátrica, ou que é uma paciente bariátrica, não se diz. Por quê? Porque não parece. Exatamente. Olha, o Rolando tá comentando a coisa bem importante. Com os homens também passa algo semelhante. Só que a gente, no caso das mulheres, a gente associa muito a estou na menopausa, deixei de ser importante, porque já não sirvo para ser mãe. Não tem nada disso. E a gente tem que tirar essa parte emocional da questão. Essa parte emocional não devia fazer parte desse quesito. O importante é a gente se sentir bem. E por isso eu sempre digo, a gente tem que colocar o chapéu roxo antes do tempo. Ou seja, as pessoas assumem algumas posturas de vida quando lá por 70 anos que já não lhe importa nada nem ninguém. E então se querem sair de roxo, saem de roxo. E se acabou. Não interessa o que dirá o outro. A gente tem que tomar essa postura hoje. O que diz o outro é problema do outro, não é seu.
E isso é o que a gente tem que assumir, a nossa postura. Só nós sabemos como nos sentimos, não é? Então, deixar de entrar nessa parte emocional da menopausa, como se fosse um fim de linha, como se fosse uma coisa negativa, como se fosse uma coisa ruim, e não é. Mas tem que ser melhorada e ver de um outro ponto de vista. O que o Rolando está comentando é bem importante. Então, para a questão dos homens, é difícil? Claro que é. Porque entra uma série de questões, a questão da função sexual, a questão de realmente ter menos paciência. Essa questão da lubrificação também acontece para os homens, sem dúvida nenhuma. E a ressequidade de pele, de cabelo muda, o nosso cabelo fica branco. Então, a gente tem que usar artimanhas para dar uma volta nisso. Então, pronto, tem 1000 coisas para se fazer. O que é importante é a gente assumir uma postura e tratar de ir melhor. E há outra coisa, a substituição hormonal, ou a gente diz em espanhol reemplaço hormonal ou substituição hormonal. Então, sempre que se possa ser feita e que os médicos estejam de acordo, vale a pena conversar com o médico. E, por favor, quem vai entrar aqui na menopausa, não deixe passar 4 anos para ir conversar com a sua ginecologista, que aí já não tem o que fazer. Mas quem está num processo que ainda está começando a entrar na menopausa, ou está entrando na menopausa, ou faz pouco tempo que já não tem o período menstrual, vale a pena conversar com a sua médica ou com o seu médico para ver a possibilidade de fazer uma substituição hormonal. No Brasil se faz isso muitíssimo. Claro que não se faz porque aumenta o risco de cancro de mama, ou cancro, etc., cancro de ovário, de útero, etc. Pronto, mas isso tem uma questão muito genética, muito se existem na família, muitas outras situações. Não é simplesmente só fazer o reemplaço hormonal que isso altera completamente a vida da pessoa. A minha mãe, mamãe já faleceu, ela na década dos 70, que já tinha 40 anos, já fazia. E meu pai é que fazia a parte hormonal dela, papai era médico. Então, já fazia isso. Mamãe, quando faleceu, ela tinha uma pele maravilhosa, tinha uma pele melhor que a minha. Por quê? Porque sempre se cuidou esse tipo de situação. Então, não deixem, quem quer ou quem pensa fazer reemplaço hormonal, não deixem para o último momento, porque chega um período que depois é tarde. E aí, já não podemos... Aí sim é um problema aumentar a questão hormonal, porque há tumores que crescem em função dos hormônios. São aqueles tumores dependentes do estrogênio. Então, esses, sim, as pessoas que têm, mas existem muitos exames, muitas coisas que se podem fazer hoje em dia para tentar entender isso. Isso não quer dizer que para uma pessoa seja assim e para todas seja igual. Então, vale aqui esse detalhe. Deixa eu ver o que mais aqui que alguém comentou, que eu não disse. Rolando, vou falar um outro dia só a questão da próstata e essas outras coisas que afligem mais a parte masculina. Ok? Nós vamos falar sobre isso também. Então, outra coisa aqui importante, só para a gente ir terminando, porque já estamos aqui sobre a hora, né? Olga, a Olga está muito estressada e tem muitos sintomas da menopausa. Então, vamos primeiro melhorar um pouquinho essa alimentação, ok? Vamos melhorar a alimentação. O óleo de prímula poderia servir para ti, muito provavelmente. Vale a gente sentar e ver um pouco minuciosamente a questão, ver como é que está a tua vitamina D, ok? E aumentar, então, tudo que tem as leguminosas, o que tem cenoura, repolho, as couves em si, as nozes, as sementes, tem que pôr semente. Eu falo para os meus pacientes, ponham semente nas sopas, ponham semente nas saladas. Eu como semente na fruta todos os dias. Ou é chia, ou é mix de fruta, de sementes, ou é qualquer coisa, põe em cima das frutas. A sardinha, quem gosta de sardinha, pescada, ou seja, para a gente subir os ômegas. A chia também tem os ômegas, mas aqui os azeites de peixe são excelentes. E tentar fugir de doces, ok? E, claro, ter ácido fólico alto. Tudo que a gente falou aqui desses alimentos é aquilo que a gente acaba colocando na dieta uma e outra vez, e às vezes até são repetitivas as dietas. Por quê? Porque a gente quer que o paciente instaure esses hábitos no seu DNA aqui entre sobrancelha e sobrancelha. Tem que pôr aqui dentro os folatos, o ácido fólico, os vegetais, as brássicas,
todas essas questões, ok? Que isso aqui é fundamental. E se eu comesse brócolis todos os dias, e se eu comesse o tomate, se eu comesse as frutinhas e tal, e aumentar as leguminosas pelo menos para 3 vezes na semana, epa, a gente já melhorava tantíssimo que vocês não têm ideia. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Luísa, um beijo para ti. A Luísa é uma querida que tá por aí longe, mas tá sempre por aqui nos acompanhando. A Vivi também é outra, que tá da minha idade, que tá como eu, né? Então, temos que aqui nos juntar e tudo. Então, vale tomar vinho? Sim, pouquinho, ok? Mas vale comer uva. Então, vamos comer uva escura, vamos comer uva que tem um pouquinho aqui mais ainda. A branca também dá, mas vamos consumir um pouco mais de fruta, né? Apesar que a gente também gosta do vinhozinho de vez em quando e tá tudo muito bem. O estilo da dieta mediterrânica é muito bom, ou seja, o que tem na dieta mediterrânica? Tem efetivamente as leguminosas, que é aquilo que no Brasil se come muito, mas aí só se come arroz e feijão. Então vamos comer mais feijão, mais lentilha, mais ervilha, mais outras coisas. Fazer os ovinhos escalfados com as ervilhas. Quem for comer pães, faça um pão em casa de vez em quando, pãozinho com cereal, pão com sementes, é giro, é desestressante. Ai, não tenho tempo de nada disso. Tira um momento para si, para desestressar, se puder, claro, se puder, né? Pronto, isso aqui já aumentava muito. E outra coisa aqui importantíssimo que eu tenho que falar é magnésio, tá? Magnésio é necessário para toda a gente. Eu faço magnésio todos os dias. Ele aumenta o metabolismo, aumenta a própria performance do músculo, ele aumenta a concentração, aumenta o relaxamento, ajuda a dormir. Quem tem dificuldade para dormir, faça melatonina. Quem está muito ansiosa, Olga, Rescue para você, tá bem? Rescue são flores de Bach, não são remédios com psicotrópicos nem nada, mas te dá uma acalmada, te tranquiliza, é uma maravilha, ok? E é natural, 100%. Então aqui vale a gente pensar em várias coisinhas, introduzir, quando a gente fala do resveratrol, das uvas, a gente tá falando do resveratrol, tá falando da linhaça, tá falando desses fitoesteroides, que é o que a gente acaba diminuindo dentro da alimentação normal, e acabamos consumindo muito alimento processado. Fujam dos processados, fujam dos pacotes, comam mais vegetais. Ai, não tem tempo de fazer saladas à noite, façam sopas agora no inverno, perdoa. Quem vai pro verão, faça mais saladas, e assim por diante. Então a gente consegue aqui incrementar muito de uma forma simples a nossa alimentação, sem ir para dentro dos pacotes. Queiram comer um docinho de vez em quando? Come um docinho de vez em quando, qual que é o problema? O problema é a frequência com que se come, ok? O problema é a frequência com que se come. E quando comer um pedacinho, não passa nada. Pronto. Que mais que eu tenho por aqui? Bom, basicamente é isso, ok? Detalhe, quem tem aqueles calorões mesmo, tem que tirar o álcool. O álcool propicia e aumenta muitíssimo. Então, tem que tirar o álcool. Aí, o que vão fazer? Vão numa festa e vão tomar o quê? Kombucha. Faça um copo lindo de gin tonic, enche de kombucha. Vai lá no meu Instagram, vê lá a kombucha, que eu gostei muito daquele vídeo, que tá muito legal. Encha um copo de gin tonic com as sementinhas, com os cardamomos, com as coisinhas todas que tem lá. Cheio de gelo, põe uma frutinha para ficar bonito e põe a sua kombucha e desfrutem uma noite de tertúlia com os amigos, com a família, com quem quiser, com um companheiro, mas fujam do álcool. O álcool realmente aumenta muito esses calores e depois desencadeia essa situação, aí é difícil às vezes controlar, ok? Então, meus queridos, meus caros, espero que tenha ficado aqui um pouco claro. Tem montes ainda de coisas para a gente falar, mas é muita coisa. E tem outra coisa aqui que eu não posso esquecer, da vascularização. Quando eu entro nesse processo da menopausa, uma coisa que eu tenho que melhorar é o óxido nítrico. O óxido nítrico a gente consegue melhorar com beterraba, comê-la na saladinha, fazer sumo. Quem não gosta de beterraba porque tem gosto de terra, faz sumo com uma maçã, uma laranja e uma beterraba e não tem gosto de terra nenhum. Fica maravilhoso, um shotzinho, vale um copinho assim por dia, maravilhoso, ok? Aquilo resolve e melhora
toda essa parte da vascularidade, da vascularização dentro do endotélio, que isso melhora muito. E basicamente isso, e pronto, os probióticos que a gente precisa consumir, mas então a gente vai com os iogurtes, vai com os queijinhos, vai com algumas coisinhas aqui que a gente consegue ir tudo bem. Então é assim, meus queridos, eu acho que a gente fica por aqui. Desse tema dava pra gente falar aqui muito mais. Saiu essa revista na sábado, que eu tenho lá uma partezinha escrita. São várias pessoas que escreveram, mas tem aí um artigo interessante sobre a menopausa. Vale a pena que vejam. E tentar entender que quanto a gente melhor entrar, melhor vai se manter. Porque a menopausa passa, mas nós ficamos, ok? E nós temos que assumir e estar bem o resto dos 30, 40 anos que nós temos de pós-menopausa. Esse é o grande detalhe que ninguém pensa. A gente pensa simplesmente no início, menopausa, a crise da menopausa, mas e depois? Nós vamos ficar muitos anos menopáusicas, já menopáusicas. E esse é o período que é importante a gente entender e ter este cuidado, ok? Então, lembrem-se, vamos aqui estar melhor. Quem já entrou menopausa, faz essa alimentação aqui, logo, o quanto antes, para ter aqui esses próximos anos, os próximos 30, que sejam bons, que sejam com menos problemas, porque os problemas sempre existem. E depois, sim, nós temos os problemas da idade, de ser mais velhos. E aqui vale a pena a gente pensar. Então, olha, um beijo no coração de cada um. Dúvidas ou detalhes e que queiram comentar coisas, deixem por aí por escrito. E a gente vai falando agora até a próxima, tá bem? Daqui uns 15 dias a gente fala de novo. Se quiserem algum outro assunto importante, a gente fala. Vou comentar da parte masculina, sem dúvida nenhuma, até porque nós, mulheres, temos que entender o que passa com os nossos companheiros, assim como os nossos companheiros têm que nos suportar durante esse período aqui que é tão característico, mas é um período para a gente viver bem, não viver mal. Beijo no coração de cada um de vocês. Até. Tchau.